Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 21 de junho, sexta-feira. Como de tradição, hoje com o meu colega Thiago Pessotti, sócio fundador da Apex Partners. Começando lá por fora, a gente teve uma semana bastante parada lá fora, né? Poucos dados, e os dados aqui vieram muito em linha do esperado, alguns surpreendendo levemente para cima, alguns surpreendendo levemente para baixo. Nos Estados Unidos, a gente teve bastante dado, mas como eu disse, não fez muito preço, né, Pessotti? Vendas no varejo, a gente teve uma alta mais abaixo das expectativas, levemente abaixo. Já na produção manufatureira industrial, a gente também teve uma alta, só que essa acima das expectativas. Mas, como eu disse, foi marginalmente, não foi suficiente para fazer muito preço. Esses foram os dados do ocorrido na economia, né? A gente também teve os PMIs, que são os dados que tentam antecipar o ritmo econômico. Todos de manufatura e todos de serviços, eles também vieram com uma alta, só que também acima das expectativas. Novamente, não fez muito preço, afinal de contas, não foi um número muito distoante das expectativas. E como é que, nessa ausência aqui de surpresas, o mercado se comportou lá fora, pessoal? Como você falou, né, a gente começa a olhar o principal ativo, né, que é os juros futuros. Lá fora, eles praticamente em todos os vencimentos, eles permaneceram estáveis, sem mudança, porque pela parte macro, a gente não teve tanta novidade aqui essa semana. O destaque essa semana por lá ficou por conta da contínua valorização das empresas, surfando ainda o boom ligado à inteligência artificial. Então, tanto o S&P quanto o Nasdaq e o Dow Jones subiram, né, as empresas ganhando valor. E só para antecipar aqui, né, falar da agenda, semana que vem lá vai ser muito importante, aí a gente espera que sim, vai ter bastante impacto nos preços, tá? A gente vai ter tanto o índice de inflação que o Fed mais olha, o PCI saindo, confiança do consumidor, os dados de PMI, várias falas dos integrantes do Fed, e aí sim esperamos uma semana bastante com implicações a mercado. E só para tentar trazer aqui uma visão para a próxima semana, a gente olhou os dados, né? E as expectativas para todos esses dados são muito fortes, muito no sentido de mais abertura dos juros. Então, abre espaço para qualquer surpresa com esses dados a menor. A gente vê uma semana com um movimento de fechamento, tá, das curvas de juros e, naturalmente, isso é bom para ativos de risco. E agora a gente passa para o Brasil, né? Eu volto aí com você para a gente falar um pouquinho de Brasil. No Brasil aqui, o principal acontecimento da semana e o que está dominando o debate já faz um tempo é a decisão de juros da nossa taxa Selic, né? Os membros do Copom se reuniram na quarta-feira e votaram unanimemente pela manutenção do juro no patamar atual. Mais importante do que a decisão do juro em si foi o fato da decisão ter sido unânime. Ou seja, todos os indicados do governo anterior, do governo Bolsonaro, e todos os indicados do governo atual, do governo Lula, votaram da mesma maneira, votaram a favor da manutenção. Isso é importante porque na decisão anterior, a decisão veio rachada exatamente na linha das indicações do governo. O que passou uma mensagem preocupante de um possível governo, de um possível Banco Central ano que vem, mais leniente com a inflação. Não foi a mensagem que foi passada dessa vez. O Banco Central reforça que as expectativas de inflação estão subindo e que o nível de juros atual é o que vai trazer a inflação para a meta no ano que vem. Obviamente, o Banco Central já vem sofrendo ataques ao longo das últimas semanas a respeito exatamente do nível dessa taxa. O governo considera, e é bastante vocal em relação a isso, que a nossa taxa atual é muito alta e que isso sufoca a economia e que o Banco Central estaria sabotando a economia brasileira. É uma decisão muito importante no sentido de que os próprios indicados do governo contrariam esse discurso. E essa semana não foi diferente, o governo continuou atacando o Banco Central. E aqui o mercado teve bastante volatilidade, né, pessoal? A gente for começar pelos ativos que estão mais ligados ao ambiente macroeconômico, né? De novo, os juros futuros aqui, que medem a expectativa do que vai ser o custo de financiamento das empresas para frente, a própria taxa Selic à frente, a gente veio desde do último Copom, que começou um estresse muito grande, porque diferente do 9-0, mais calmo desse Copom, né? Todo mundo votando pela manutenção,
início da deterioração dos ativos começou na última reunião, nos últimos 45 dias, onde o placar ficou 5-4, claramente os indicados do governo perdendo contra a turma do Roberto Campos, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu foi uma leitura que interferência governamental, isso é muito ruim. Então, a gente já via vindo do movimento que, somado às incertezas do fiscal, a curva de juros ela subiu muito as taxas. Isso é o que mais impacta ativos de risco, tá? Não é à toa que a gente veio também num acúmulo aí de quase... O dólar sobe 10% no ano, mas 60% desse movimento, ou seja, 6% de valorização do dólar aconteceu nos últimos 20 dias, dentro da janela que eu falei. Então isso foi muito importante, uma votação onde demonstra aquilo que precisa ser um Copom, obrigatoriamente um corpo técnico, tá? E isso trouxe alívios. Então a gente viu também os juros aqui permanecerem estáveis. A despeito disso, mais uma semana de alta no dólar. O dólar chegou a subir dos 5, chegou a 5,47 no futuro, logo no dia ali do Copom, mas fechou cedendo ontem e hoje, que é um bom sinal, tá? Não foi suficiente para ele fechar a semana em queda, mas ele fechou ali com próximo a 0,70. Indo para parte de bolsa, tá? O Ibovespa ele fechou em alta, então isso é interessante, numa semana que o dólar sobe, o real perde valor, mas a bolsa sobe. A bolsa subiu mais de 1% essa semana, fechando acima dos 121 mil pontos, mostrando já alguma recuperação. E destaques, tá, dentro do índice foram as ações dos frigoríficos, tá? Tanto Minerva quanto JBS, por conta de uma questão ligada à China, tá? A China, com as políticas antidumping, proibiram, né, as compras de carnes bovinas da Europa. Isso abriu, tá, uma possibilidade aqui para esses frigoríficos venderem mais para Pequim. Tá? Inclusive o próprio Espírito Santo, né, saiu dados de exportação. A gente vendeu 60% das exportações nos últimos 3 meses, já está ligado a essa compra, tá, de China. E também destaque também para ações da Petrobras, tá, que subiram 6% na semana, com a nova presidente garantindo ali, com falas, que dentro do fluxo de caixa da companhia, os 45% de payout, tá, do pagamento de dividendos, ele vai ser a política. Tá? Então isso ajudou a acalmar e agora a gente tem que acompanhar de fato a próxima semana em Brasil. Passo para você, Dirceu, para fechar, mas no Brasil tem na terça-feira a ata do Copom, que essa sim a gente vai poder ver mais no detalhe ali o que veio da decisão. Pois é, a gente começa segunda-feira com confiança do consumidor aqui no Brasil. Na terça-feira a gente tem confiança do consumidor também, só que lá nos Estados Unidos, como você bem disse, a ata do Copom, um documento mais detalhado onde o Copom explica melhor a sua decisão. Na quarta a gente tem o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de junho. Quinta, dados dos mercados de trabalho, né? A gente tem o CAGED. Finalmente, na sexta, a gente tem o PCE, principal índice de inflação que o Fed, Banco Central Americano, acompanha para tomar suas decisões de juros. Né? Como de tradição, estaremos aqui de volta na sexta-feira que vem. Um forte abraço a todos e um bom final de semana.